Beleza, galera? Mais uma vez no Comunidade Segura, o nosso podcast, onde se fala de segurança de uma maneira mais tranquila, sem esse negócio de espremer o sangue. Uma segurança pública saindo desse positivismo jurídico que a gente tem. Tá bom? Hoje, mais uma vez, Sérgio Santos e o nosso parceiro aqui, o André Moura. Cara, tá bonito hoje, hein, bicho? Só que o meu lado bonito é esse. Eu só quero deixar claro. Tá bom. Bom, aí fica por sua conta. Onde a gente vai falar com as nossas convidadas, convidadíssimas especialistas nesse assunto, que é o 18 de maio, o Dia Nacional contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Abuso sexual de crianças e adolescentes, exploração também. André, quem é as nossas convidadas de hoje? Espera que eu engasguei bem na hora das convidadas. Ai. Só um momento. Tô parecendo o Sérgio. Tá parecendo comigo. Quer começar de novo ou quer cortar e continuar? Não, vamos embora. Gente, então, estamos aqui com a Fernanda Andrade e a Márcia Vieira, que são lá do HRL, especialistas nessa área de acolhimento, né? E com a nossa queridíssima e famosíssima Samara Brito, que é a nossa melhor ali no Paranoá, que está há quantos mandatos já, Samara? 5 mandatos. 5 mandatos seguidos, ininterruptos, né? Entrou para a história na nossa cidade, aqui para debater sobre esse tema, né? Que é muito importante e é um tema muito difícil, principalmente para mim. Daqui a pouco eu vou até contar para vocês, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Começando da Márcia. Então, cumprimento vocês, agradeço a acolhida nesse podcast de Comunidade Segura, que é bem sugestivo para a nossa realidade. Eu sou Márcia Vieira, sou psicóloga de formação, estou na gestão desse serviço de atenção às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica. É isso. Eu sou a Fernanda Andrade, eu agradeço o convite também, obrigada. E estamos aqui para partilhar um pouquinho, para trocar um pouquinho sobre informações sobre essa data alusiva tão importante aí, que é um momento onde muitas vezes a quantidade de denúncias até aumenta, dada as campanhas de sensibilização, aos podcasts que são divulgados e outros meios de comunicação, né? Então, estamos aí para dirimir qualquer dúvida, enfim, para bater um papo. Que bom. Eu sou Samara Brito, né? Eu já fui apresentada, sou conselheira aí já aos meus 15 anos. Quero agradecer aí pelo convite do podcast. Quero, parabéns pela iniciativa, né? Porque eu acho que vocês que são da comunidade, da região e que já trabalharam na área, vocês sabem da importância dessa prevenção. Então, assim, quando vocês me chamaram, eu não pensei 2 vezes em chamar elas, as meninas, e elas aceitaram prontamente. Opa, que bom, isso é importante. Elas têm uma demanda muito grande, então quero também agradecer a elas, porque elas pararam tudo. É uma demanda imensa do PAV. E eu falei, meninas, mas quando a gente vai no podcast, eu sei que vocês vão ter que parar atendimentos, mas a gente cuida da prevenção. E elas aceitaram, assim, de uma forma muito linda. Então, meninas, muito obrigada, assim, que o Sérgio mediou comigo. E eu falei, eu acho que as meninas é perfeito. E elas foram muito sensíveis à causa. Então, parabéns também a vocês que pensaram da gente falar desse tema justamente agora, nesse mês, que é como ela falou. Que não é o mês que acontece mais abuso. Abuso acontece todos os dias, mas é um mês que, graças às campanhas, as crianças se encorajam para denunciar. Então, muito obrigada aí pelo convite. Vamos conversar aí, que eu acho que a nossa comunidade precisa saber, principalmente a se defender, né, meninas? Sim. A gente é que agradece a você, Samara, minha irmã, as meninas. E aí eu já vou te perguntar logo uma pergunta, já vou abrir com essa pergunta, viu, André? Criança e adolescente é realmente prioridade absoluta? Deveria ser. No ECA e eu trabalho como se fosse, eu coloco como que ela é, mas para o Estado, com a ausência das políticas públicas, ela não é constantemente. Isso me entristece muito, porque eu acho que com as políticas públicas de prevenção, ela realmente iria ser prioridade absoluta. Então, hoje, eu trabalho com essa prioridade, mas no ECA, nesse livrinho aqui, está aqui, que tem que ser prioridade. Mas a gente percebe que existe muita ausência de políticas públicas que não permite essa prioridade absoluta, e essa é a nossa busca.
que isso precisa ser 100%. E muitas vezes as nossas crianças ainda não têm essa prioridade absoluta, mesmo o nosso ECA já tendo mais de 30 anos. Meninas, podem aqui, como o André falou, um papo bem tranquilo. Pode falar, pode comentar, não precisa ficar esperando. Então, eu continuo com a pergunta, Fernanda. Aliás, antes de você falar aqui, ó. Demais, muito bem. Um dia você vai ser gatão igual eu, você vai ganhar uma blusa. Não, dessa. e olha legal, ele veio com a blusa porque ele faz parte dessa história, né? Do projeto. A Fernanda, ela esqueceu a dela, mas a gente tem a nossa blusinha, a minha amiga já veio com a dela, porque são muitos anos, né, de caminhada, né? Então, assim, é um orgulho pra gente vestir essa blusa, né? Então, assim, eu acho que relembra muitos momentos e a gente olha pra blusa e fala, eu faço parte dessa história, né, Fernanda? A Fernanda tem várias, desde a branquinha, né, Fernanda? Que a gente tinha antes, a branquinha, que a gente tinha só o símbolozinho amarelinho. Anteriormente, eu estive na comunidade de São Sebastião também, sempre participando das caminhadas. Lá também tem uma campanha intensa da rede intersetorial e agora também no Paraná, estamos sempre juntos aí nas caminhadas, enfim, nos eventos alusivos à data, né? Mas, Fernanda, responde então pra gente. Criança e adolescente é prioridade absoluta? A partir das contribuições da Samara aqui. No nosso serviço, no CEPAV Girassol, de fato, a criança, nós atendemos todos os públicos, todos os ciclos de vida dentro do Girassol, né? São pessoas, temos um recorte de pessoas que passaram por situações de violência intrafamiliar, seja uma violência doméstica, uma violência sexual, uma violência física. Mas nós priorizamos o atendimento dentro do nosso serviço, na nossa realidade que nos cabe, nós priorizamos o atendimento à criança. Dentro mesmo tendo uma fila de espera, nossa prioridade ainda se a gente precisar escolher um grupo para iniciar no mês que vem, dado um déficit de RH que eventualmente ocorre, a gente precisa escolher, a gente prioriza sempre o atendimento às crianças, que a gente entende mesmo como o ECA preconiza essa garantia do direito fundamental da criança ali de ser atendida prontamente. Bacana. Márcia, fala um pouco sobre o CEPAV, o trabalho e tal. Então, é um centro de especialidades voltado para pessoas em situação de violência. Funcionamos lá no hospital do Paranoá, mas tem uma abrangência em todo o Distrito Federal. É importante a gente salientar isso, que há 2 unidades na chamada região leste, que abrange o CEPAV Girassol, o Itapuã e Paranoá, que funciona lá no Hospital do Paranoá, e São Sebastião, lá na Policlínica de São Sebastião, que é o CEPAV Tulipa. E tais quais essas 2 unidades, há um total de 18 em todas as regiões de saúde do DF. E é um espaço voltado para o cuidado. Assim como a colega conselheira traz o conselho como um vigilante da proteção de crianças e adolescentes, a saúde ela vem atuar como essencialmente no cuidado. A gente cuida numa concepção biopsicossocial. Cuidamos do corpo, do psiquismo e das interações sociais que envolvem essas crianças e adolescentes e também pessoas de todo ciclo de vida. Então, é um centro de especialidades voltado para esse assunto que ainda é tabu, mas que precisa ser enfrentado, que por vezes violenta é a vida, né? E essa violência sexual e, além de tudo, essa exploração sexual que a gente vem enfrentando, os inimigos já são conhecidos, né? As mães, os pais, os avós, os mais velhos devem ficar sempre atentos aos seus. As crianças, as adolescentes, porque esses inimigos já são conhecidos. Estão dentro de casa, estão na igreja, estão na rua. E ainda hoje a gente tem um outro inimigo, que é o mundo digital. Esse que a gente acha que conhece, mas que está por detrás da tela do computador, por detrás da tela do celular, que às vezes se apresenta como um par daquele adolescente. E às vezes é um homem de 40 anos conversando com uma menina de 12 e que se apresenta como um igual e não é. E essa questão do aliciamento, da exploração de meninos, por exemplo, hoje tem uma treta horrorosa, que é meninos que amam o jogo, aí um aliciador que aparece por detrás da tela e oferece uma nova versão do jogo. E esse menino se deixa aliciar e, enfim, marca o encontro. Então,
as fronteiras, o mundo digital não tem fronteiras, né? Assim como o aliciador que está dentro de casa também, ele não tem fronteira, ele tudo se autoriza. Então, esse olhar vigilante do adulto, ele hoje está um desafio maior. Não está fácil ser pai e mãe nesse mundo atual, porque os desafios, além dos antigos, vão ampliando outros, né? Minha amiga Samara e minha irmã, vamos voltar lá um pouquinho. Por que o dia 18 de maio? Como é que surge essa data? Né? Depois eu vou voltar na nossa amiga ali, que ela falou que tem o projeto Tulipa e o projeto Girassol. As duas rosas, né? Eu acho legal falar, assim, só para complementar. Fica à vontade, aqui é bem... Ele simboliza uma flor. Isso, né? Os dois. A minha curiosidade, né? Foi essa. Então, assim, ela pode até falar mais. É uma história boa. Porque cada hospital tem o programa, ele é nomeado como uma flor. Acho que você pode até falar melhor. A gente legal, funciona, como se diz, uma rede em flores. E tem uma história por trás disso, porque é um contexto curioso que as mulheres... Começou com a violência doméstica, né? E não é fácil a mulher tomar coragem para enfrentar a violência doméstica. Então, ela chegava no hospital, assim, tímida, aí o vigilante, por vezes não muito discreto, violência, fica ali. Já desencorajava a mulher no meio do caminho. Então, cada unidade hoje leva o nome de uma flor para atenuar o que é essa dureza. Tá. Né? Então, funcionamos uma rede em flores, para amenizar essa tragédia. Gente, então a história boa do dia 18 é quando a gente lembra dessa flor. Mas por trás dessa flor existe a história da Araceli, né? O dia 18 de maio, ele que lembra muito assim aos PAVs, né? Eu me referencio muito aos PAVs e ao próprio centro, né? Porque o PAV, ele hoje CEPAV, né, meninas? Até vou me corrigir direitinho, né? Que essas siglas mudam muito, né? De gestão. Mas o programa em si, ele justamente isso, ele acompanha e de uma forma muito minuciosa, e o que eu acho mais lindo do programa é isso, é que eles atendem não só a criança, mas a família, porque muitas vezes a família também está fragilizada, né? E aí, quando a gente lembra do abuso e exploração sexual, hoje eles são atendidos. E aí a gente lembra do dia 18 de maio, né, que inclusive está chegando nessa semana, que é sábado, que é o Dia Nacional do Abuso e Exploração Sexual, que para a gente é uma data muito importante, né, que a gente gosta de... Realmente a gente trabalha isso o ano inteiro como prevenção, assim, até elas que quando chega lá a violência já aconteceu, mas elas ainda trabalham de uma forma preventiva para os outros membros da família. E aí quando o Sérgio me pergunta por que o dia 18 de maio, diferente quando a gente lembra dos programas que são as flores, eu acho que dá acesso, as flores me lembra o dia da morte da Araceli. 18 de maio ele foi nomeado porque a Araceli, uma menina de 8 anos, ela foi abusada, ela foi raptada, abusada, morta e queimada, né? Isso nesse ano, justamente sábado, faz 51 anos. E o pior de tudo, esses abusadores, eles não foram impunes. Eles ficaram impunes, eles foram absolvidos, né? E o processo foi arquivado. E aí, depois, pessoas se juntaram lá da cidade dela, fizeram algumas manifestações, e foi criado o dia 18 de maio, em homenagem, em alusão a esse crime bárbaro, para que as políticas públicas, para que a gente realmente possa lembrar dela com cuidado, porque ela não foi possível a gente proteger, né? Mas que quem sabe que quando a gente lembrar dessa história, não só nós, enquanto profissionais, mas a comunidade, as próprias famílias, né? Porque quem maior tem que proteger a sua família, primeiro, é a família. O próprio eu, mãe, eu, pai, eu sou responsável pelo direito dos meus filhos. Na ausência da família, entra a sociedade. E, por último, é o Estado, né? Então, assim... O dia 18, ele se refere a esse crime bárbaro
que foi dessa criança de apenas 8 anos, que quando já foi encontrada foi num estado de decomposição, né? Então, assim, é muito triste. Esse dia, para mim, é como se fosse o aniversário do ECA. Porque o aniversário do ECA, para mim, que sou conselheira há 15 anos, é algo muito forte, porque foi a partir da criação do ECA que as nossas crianças passaram realmente a ser vistas como sujeito de direitos. E quando eu lembro da morte da Aracélia, eu acho que depois dessa morte, claro que aqui em Brasília a gente teve também o caso da Ana Lídia, né? Eu ia tocar no assunto. Né? Eu acho que também foi muito parecido, né? Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Impunidade ainda até hoje. Né? Mas eu lembro que naquela época não tinha muito, eu acho que não tinha essa atenção, até porque não tinha programas, né, de prevenção, acho que não tinha nada disso que tem hoje. Então, assim, é uma data triste, mas que hoje a gente lembra. Além da gente estar triste, a gente fala, nós estamos aqui por ela e para defender as outras crianças. É triste lembrar que precisou dela morrer para que até algumas políticas fossem criadas, né? Políticas de prevenção e de proteção, né? E muitas outras crianças, né, nessa época dela, enfim, a gente fala dela porque foi algo muito marco histórico, né, naquela época, que naquela época era casos que abuso sexual antigamente, porque sempre teve, mas não era divulgado, né? Então, assim, a gente vai ver que nas famílias, nas nossos familiares que trabalharam muito cedo, né? Então, vocês sempre vão saber de pessoas até da família que ou foi abusado ou foi aliciado ali matrimonialmente ou na questão do trabalho, né? Da institucional, porque o próprio Código Penal, ele separava atos libidinosos do estupro, né? Uhum. Aí o que acontece? O 213 falava sobre a conjunção carnal e o 214 falava sobre qualquer outra coisa sem conjunção carnal que não caracterizava estupro. Aí, com o tempo, até isso foi mudado. Revogaram o 214, o 314 e juntou tudo aquilo no... Isso foi um ganho muito grande, porque você sabe, como um advogado, que isso foi muito grande, porque as pessoas, elas associavam abuso sexual somente com a conjunção carnal. E não. O abuso é o pegar, é o toque sem estar permitido. E mesmo permitido, com criança abaixo de 14 anos, é estupro de vulnerável. E ponto final. Porque ele não tem idade. Então, assim, o beijo forçado, é o toque, é a foto, é do celular, é uma foto pelada, é determinado link, vídeo, filmes pornográficos, revista pornográfica, tudo isso é abuso sexual, é estupro de vulnerável. Até porque o dano psíquico, o sofrimento que desencadeia esse aliciamento, ele independe da... Tem gente que minimiza, né? Ah, foi só uma pegada. Não, o dano psíquico numa criança, numa adolescente que depois vai entender que aquilo foi contra a vontade dela, o dano está feito, né? Claro que em situações mais graves também. Por vezes, a criança e o adolescente demora a entender essa situação de violência, reconhecer como uma situação de violência. Por vezes tem-se um mito, um entendimento de que a criança pode vir a esquecer o que aconteceu, né? E a gente sabe que lá na frente isso vai aflorar em alguma situação. Enfim, uma hora que ela vê uma palestra sobre o assunto, enfim, isso aflora mais à frente. Então, a gente sabe que as crianças não esquecem, não adianta essa ideia de colocar embaixo do tapete e achar que isso vai resolver internamente. Tem muitas famílias que fazem isso, né? Assim, tem um entendimento de não levar à frente nos canais de denúncia e, vamos resolver isso aqui dentro e tudo mais. Então, a gente sabe que é muito inferior a quantidade de pessoas que levam a responsabilização, que denunciam, frente à quantidade real de casos que acontecem. É infinitamente inferior a quantidade. Eu atendi um caso que o pai cometeu o abuso desde os 8 anos contra a criança. Aos 12, a mãe descobriu, chamou a polícia. Só que a filha já estava apaixonada pelo pai e passou a culpar a mãe pela prisão do pai e rompeu laços com a mãe. São dinâmicas, né, que acontecem. Conseguimos fazer ele pegar 20 anos
Mas o trauma que está nessa criança, nem morar com a mãe, ela quer mais. Porque culpa a mãe. Pois é, Fernando, mas como é que vocês trabalham isso então na família? Qual é o fluxo? Essa pessoa chega lá, né, com esse tipo de problema, ela é acolhida por vocês, e daí? Como é que acontece esse processo? Sei. E se por acaso vocês têm dados já deu para inverter alguma coisa, não tem, não se reveste mais, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de problema. Nós somos um serviço porta aberta, né? A começar por essa informação. O serviço porta aberta é um serviço que qualquer um pode nos procurar. Não depende de um encaminhamento da Samara, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, de algum órgão, não. O CEPAV Girassol, o CEPAV Tulipe, todos os CEPAVs do DF são serviços porta aberta. Isso é bom enfatizar, porque qualquer um pode nos procurar. Não é o que costuma acontecer. Geralmente não é uma mulher que vai bater a nossa porta, a própria vítima da situação, ela não nos procura, via de regra, não. Nós somos um serviço que a gente acaba atendendo uma demanda criada por outra pessoa. Um médico que identificou a situação na emergência, identificou a situação e nos encaminha. Por caso aí, nós vamos fazer a busca ativa e ligar para essa pessoa e chamá-la para um atendimento. Vocês então, vão lá. Vocês são provocados e... Isso. Que bacana, interessante isso aí. Nós somos serviço porta aberta, mas não é o que geralmente acontece. A pessoa não nos procura assim, né? Então é identificado lá nas UBS, nas emergências. E aí eles preenchem uma ficha de notificação, é um instrumental próprio da saúde utilizado para essa troca de informações. Anônimo? Não. Quem está levando? O médico não precisa ser não, eu falo assim, não. O terceiro que está levando a informação, ele é depois, anônimo. ele é... não. É anônimo. De fato, o paciente, por vezes, sabe quem foi que encaminhou. Eu fui lá naquele médico, logo após a situação, e 3 dias depois me ligaram de um serviço chamando para o atendimento psicossocial. Deve ter sido aquele... De fato, isso ocorre. Isso a gente não tem como assegurar isso. Porém, não precisa colocar o nome, enfim. Bom, os casos não chegam. Respondendo a pergunta do Sérgio, aí a gente vai entrar em contato com essa família, vamos supor que seja uma criança ou um adolescente, a gente vai entrar em contato com essa família e ofertar o atendimento que a gente chama de acolhimento. Esse primeiro momento que a gente oferta lá nós temos o de assistente social e uma colega psicóloga, e a gente faz esse acolhimento, que é um momento ali para a gente entender o que se passou, como que a criança está, o que já foi feito diante daquela situação, o que se há de fazer ainda que não foi feito. Então, dali saem alguns encaminhamentos, orientações várias, então é um atendimento demorado. E aí nos importa muito saber se a criança ainda está no convívio com esse ofensor, suposto ofensor, né? Ali a gente não tem certeza de nada, nós somos investigação, não nos cabe, inclusive, saber se de fato aquilo é real, não é, se é uma invenção, né? Nós estamos ali, nós somos uma instância de cuidado. Então, a saúde, ela se ocupa do bem-estar daquela pessoa que está em sofrimento, está manifestando um sofrimento para nós, então a gente atende conforme que ela nos traz. E aí a gente dá um segmento na modalidade de grupo. Nós temos um grupo psicossocial de crianças, um grupo de adolescentes e um grupo de mulheres adultas. Então, são encontros semanais e sou eu junto com uma psicóloga que a gente faz esse acompanhamento. E aí nós temos vários temas que nós desenvolvemos para trabalhar nos grupos, nos utilizamos um pouco da psicoeducação, né? E de mulheres tem uma coisa de ajuda mútua também. Então, a gente traz, enfim, por vezes a gente traz outros profissionais para nos auxiliar. Por exemplo, a gente traz uma nutricionista para estar falando ali um pouquinho sobre hábitos saudáveis com as crianças. A gente sabe que a violência sexual traz questões de transtornos alimentares para adolescentes, muitas vezes, bulimia, anorexia, ou, enfim, obesidade, até por excesso de alimentação, né, ansiedade e tal. Então, a gente traz a nutricionista para bater um papo sobre alimentação. No outro momento, a gente traz o pessoal da odontologia para falar um pouquinho sobre saúde bucal, ensinar as crianças a escovar o dente, enfim, mostrar a importância do autocuidado, né? Já esse despertar de todos eles. E outros temas, enfim, que a gente entende, até que eles trazem, a gente queria trabalhar um pouquinho sobre isso. Questão do corpo, dos limites, do toque, do que pode, do que não pode, saber dizer não. A criança tem que saber dizer não, ela pode dizer não. Mas quando é comprovado realmente, você está falando que não desculpa até te interromper. Quando você está falando que a ideia ali não é culpabilizar no primeiro momento ou buscar o agressor. Mas quando isso é comprovado, aí vem uma segunda etapa, que aí vocês... O nosso atendimento, ele é para a vítima, de fato. E aí, assim, se de fato, a gente acredita ali, a gente norteia o atendimento baseado no que estão nos trazendo.
Então, assim, cabe a nós atendermos tanto os casos de suspeita de violência, então qualquer profissional de saúde que lá na ponta atendeu um caso suspeito de violência, essa criança está com comportamento estranho, a mãe está informando que a criança está, vocês vão já falando de outro, né, desses aspectos, está se isolando socialmente, está com comportamento, deu uma regredida, está fazendo xixi na cama, já não fazia mais, essa criança está com uma fala infantilizada, essa criança regrediu na escola, essa criança está chorando com facilidade. Então, a gente já fica atenta a essas questões para poder já supor que pode estar acontecendo alguma coisa. A gente sempre orienta os responsáveis sobre isso, né? E as escolas são importantes aliadas, inclusive importantíssimas em todo esse processo, porque são elas que estão ali no dia a dia com a criança e identificam essas situações e nos trazem. Então, bom, aí no grupo a gente trabalha essas questões, de fato pode chegar ao fim do grupo e a gente não ter essa certeza factual que de fato ocorreu violência. Mas isso não é o nosso papel, qual a identidade do nosso serviço não é essa. Porque a responsabilização é outra instância, né, com a delegacia, que tem esse poder de investigar, de chamar para um depoimento especial. A nossa escuta é uma outra escuta, né? Nós somos aqui da rede de proteção. E eu acho Saúde, importante quando proteção você e saúde. fala nisso que não precisa ter certeza, até porque, por exemplo, quando diz respeito à criança e adolescente, a gente age na ameaça da violação. Independente que ocorreu ou não, não é o serviço que vai identificar. Quem vai saber, às vezes, é só com o inquérito policial da polícia. Porém, a gente entende que é melhor a gente errar pelo excesso da proteção do que pela ausência. Porque se a criança inventou, eu tenho certeza que uma terapia a mais não vai fazer mal. Agora, a terapia a menos faz. Né? Então, assim, é muito importante a gente falar, porque pode ocorrer que depois seja fechado o inquérito policial e a gente perceba que... E aí, já aconteceu, que aquilo não era daquela forma que foi passado na denúncia. Porém, o nosso dever é dizer lá, por exemplo, se chega a denúncia no conselho, eu tenho que pegar a criança, levar para fazer o exame de corpo de delito, a gente geralmente aciona a família. Quando a família entende dessa proteção, a família nos acompanha. Não, a família pode ir junto, ir sozinha, se não for o suposto abusador. Aí a gente determina que a família traga para a gente a cópia da ocorrência. Quando a família está fragilizada ou não acredita, a gente mesmo leva e acompanha para que esse direito seja garantido. Após essa denúncia, o Conselho Tutelar, se for o suposto abusador familiar, a gente entra com a lei em Henrique Borel e pede afastamento. Porque antigamente afastava-se a criança. Hoje a lei visa muito afastar o abusador. Até porque, às vezes, até ele ser preso, porém, ele não é afastado no mesmo dia, né? Geralmente, que a gente precisa de datas judiciais. Às vezes é com 48 horas. Então, naquele momento, a gente não entrega para a família. Assim, para a área de risco, para casa. Né? Até que seja afastada, a gente aciona a família extensa, que é uma avó, é um tio, alguém consanguíneo, que a criança tenha afetividade, vínculo afetivo e consanguíneo, para que aquela criança esteja segura. Após essa proteção, que é a ocorrência, claro, lembrando que se tiver tido a conjunção carnal, primeiro hospital. Primeiro a gente cuida da saúde. É muito importante a gente falar algumas questões de passos, até para a mãe, se ela viu ali que a filha foi abusada naquele dia. Primeiro hospital, primeiro profilaxia, para garantir, para a gente prevenir a questão da saúde. Depois a gente procura o conselho para registrar, para nos acompanhar, ou a delegacia, pode ir também já direto na delegacia e depois no conselho, mas a saúde daquela criança primeiro é fundamental. Depois a gente encaminha para as outras medidas. E aí é muito legal na nossa rede, porque quando eu faço esse papel, que eu registro a ocorrência, depois eu levo para onde? Eu encaminho para o programa, né? Porque, além do programa, existe também o nosso centro hoje, 18 de maio. O que o centro hoje, que foi um ganho para a gente? Lá, eles não são acompanhados de forma sistemática, igual é no programa.
lá é muito focado principalmente para essa questão da escuta especializada, porque antigamente as crianças eram ouvidas várias vezes em vários lugares. E acabava que, em um determinado momento, as crianças já estavam inventando, porque era tão dolorido falar daquilo ali, e isso atrapalhava muito no inquérito policial, né? Até porque hoje obrigar a criança a ficar repetindo isso já é tratado como uma forma de violência psicológica, né? Isso, a criança está sofrendo, né? E aí, lá é bom por esse motivo, porque ela é escutada uma única vez, e essa escuta, que as meninas lá são também maravilhosas, é feita de uma forma muito completa e é passado para todos os órgãos ali de proteção que vai atuar com aquela criança. Né? Então, para a gente é muito bom, principalmente também quando é necessário, já aciona o quê? O Ministério Público, né? As UBS, os programas. Né? Então, assim, eu acho que é muito perfeito assim, essa nossa parceria em rede, tudo enfoca dessa garantia de direito, principalmente voltada para esse tema. Porque eu acho que todas as violações são graves e a gente precisa olhar com muito carinho. Mas quando diz respeito a abuso sexual, a gente volta naquilo que você falou, que muitas vezes a justiça, o abusador vai preso, né? Ele paga a pena e ele sai daqui a 20 anos, mas pode ser que a marca dessa criança que foi abusada, 20 anos após ainda não vai sair, porque tem marcas que é para sempre. Né? Que a terapia das meninas ali vai amenizar, vai conseguir fazer com que essa criança se elabore, né, supere, né, e entenda o mundo de uma outra forma, consiga viver. E as meninas fazem isso muito bem. A gente já teve casos até de crianças, adolescentes com tentativa de autoextermínio e que as meninas, elas mediaram muito bem. Então, esse acompanhamento psicológico, essa sensibilidade, principalmente da família, porque a gente recebe muitas denúncias da escola. Né? Então, assim, porque a professora está ali observando e, às vezes, a família observa, mas dói tanto que eles não se encorajam. Né? Às vezes, assim, como que eu vou denunciar o meu esposo, o meu pai, o meu tio, o meu vizinho? Né? E a gente precisa estar muito atento. E aí tem aquela, a criança mente. Gente, a criança não mente. Pelo contrário, eles sinalizam de diferentes formas. O comportamento da criança é a maior verdade que eles demonstram quando estão sendo abusados. E as meninas podem falar até mais detalhadamente desses comportamentos. Professora Márcia, essa reciprocidade aí da comunidade, a senhora acha que pegou realmente? Ela está mais confiante nesse tipo de projeto que vocês têm? Ou ela ainda está, como a Samara falou, ainda tem medo de denunciar, ela tem medo ainda de falar sobre isso, vergonha? Como é que a senhora vê isso, a participação da comunidade? Olha, espontaneamente as famílias não nos procuram. Né? Ainda bem que tem o Conselho Tutelar, que grande parte dos encaminhamentos que nós recebemos são desses atores que estão na comunidade. As famílias, elas tendem a, como você sinalizou, às vezes por vergonha, por temer desdobramentos legais, às vezes acham que nós temos esse poder de polícia, né? Nos enxergam como uma instância de responsabilização. Então, a gente ainda tem muito que avançar nessa temática. Daí a importância do conselho, né? Dos conselhos tutelares, daquela denúncia anônima, porque ainda há muito que se avançar, porque as pessoas querem esquecer, elas querem abafar, elas não querem enfrentar. Né? Por isso, como a colega Fernanda trouxe, espontaneamente, poucas vão. Né? Agora, é sempre encaminhamento via Conselho Tutelar, mas também tem o caminho inverso. Né? Às vezes, chegam até nós, a gente comunica o Conselho. Então, essa rede ela tem que funcionar como um disparador, porque as famílias não querem se haver. Mas os órgãos competentes, quando recebem o caso que é comprovado, eles de ofício já têm que direcionar a vocês direcionam. Já automaticamente. Não tem nada automático no campo da violência. Daí essa data que nos lembra que a gente tem que enfrentar. Né? E assim, o enfrentamento ainda é um desafio. Mas tem funcionado. Né? Chega na saúde, via Promotoria de Justiça, via Juizado do TJ, Conselho Tutelar,
Defensoria Pública. Por isso que a gente fala assim, são 6 instâncias de responsabilização, né? Conselho Tutelar vem 18 de maio, TJ, promotoria, defensoria. Cuidado, é saúde e educação. Né? Então, assim, isso a gente tem que tornar claro até para os profissionais de saúde mesmo. A gente não investiga, a gente cuida, né? Esse é o nosso papel. Agora, se a comunidade pode destampar isso, mas ainda tem um tabu, é um enfrentamento difícil. O bonito do nosso trabalho é como que a criança lida com a verdade. Claro que a gente tem técnicas pela via lúdica, a gente tenta estabelecer uma relação de confiança com essa criança, com esse adolescente, que a partir desse laço ela revela, né, o mal-estar. Porque esse é o nosso papel, é dar voz a quem não tem. O que é violência? Vamos mandar na real. Violência é silenciamento. Violência é opressão. Se tu falar, tu vai ver. Né? Então, a violência ela é nefasta por isso, porque ela tem o propósito de silenciar. Mas vocês fazem também esse papel, às vezes, como psicóloga, você consegue algum tipo de informação que a polícia não conseguiu. Aí vocês têm esse trabalho de também montar um relatório que julgar relevante e encaminhar para a delegacia de polícia e falar, ó, tem elementos novos aqui que podem ser pertinentes no inquérito que a criança não falou. Só quando provocados. Isso é muito comum. Nós somos acionados não pela segurança pública, mas nós somos muito acionados pelas promotorias e pelos juizados. E a gente tem um cuidado, porque assim, quando a gente fala de que nós estabelecemos uma relação de confiança com crianças e adolescentes, quando nos pedem relatório, a gente é muito cuidadoso pela questão ética. Eu não posso revelar o que a criança nos revela. Né? A gente tem que ser muito cuidadoso nisso, até para a gente garantir essa relação de confiança. Né? Então, quando eu falo do bonito do nosso trabalho, é a gente fazer a criança perceber que aquilo que rolou com ela não é legal, não estava certo, e ela ter uma tomada de consciência para que aquilo não aconteça de novo e ela ter a vida dela na mão dela. Esse é o nosso papel. A responsabilização, ele é um processo que tem um rito processual e que não precisa de nós para isso. Né? Agora, o barato da nossa atuação é como que a criança e como que o adolescente se desaliena daquela condição. Porque muitos não, como a colega disse, muitas vezes ela não sabe que aquela situação a que ela foi submetida, aquilo é uma violência. E o nosso trabalho, quando a gente evoca o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente evoca o senso de cuidado e proteção, seja pela via da nutrição, pelo dentista, ela tomar consciência de cuidado, de que ela é dona da vida dela. Esse é o barato do nosso trabalho. A treta da responsabilização, se vai preso, se não vai, se vai ser condenado, para isso tem muita gente que cuida disso. A nossa relação com a verdade que a criança se presta a dizer, que o adolescente se presta a tomar consciência, é para ser a serviço dela, não a serviço dos outros serviços. Lembrando você essa coisa da rede de flores. Sim. Tem o Faça Bonito, que é uma ideia boa também. E tem uma história interessante que faz muitos congressos para discutir essas questões de como que vamos enfrentar, como que a sociedade vai se organizar para enfrentar esse mal-estar. E um adolescente lá vendo aquele tanto de psicólogo, assistente social, conselheiros, todo mundo discutindo o que fazer, plano nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. Um adolescente... Teorias mirabolantes. Teorias, que vocês vão salvar o mundo. Aí um adolescente assim, vocês falam muito bonito, mas faça bonito. E aí que veio essa ideia do faça bonito. E essa ideia também é boa, porque tem que ter o protagonismo deles também. Porque senão fica nós aqui, adultos, achando que a gente sabe o que é bom para o outro. Então, quando chega na unidade de saúde, o nosso desafio é, eu não sei o que é bom para essa criança. O nosso trabalho é fazer com que ela descubra o que é bom para ela.
interrompendo o ciclo da violência, tendo uma autoestima, porque elas chegam subjugadas, muitas vezes elas são desacreditadas em casa. Então, o nosso papel é dar voz para ela acreditar nela mesma. Esse é a mágica do nosso trabalho, que às vezes a gente consegue. Às vezes Que nem bom, tanto. professora. E isso acaba que desenvolvendo futuramente um adulto mais consciente das coisas, né? Esse é o Eu acho que a importância é essa, né? Deixar um adulto aí para esse mundão mais interessante, uma pessoa que vai realmente olhar o mundo com outra expectativa, não como a senhora colocou, com a minha expectativa, né? Exato. Porque, assim, no inquérito policial, vem o delegado, vem o conselheiro, no final a criança está assim, aí vem a psicóloga, ai meu Deus, o que essa mulher quer de mim, né? Chega uma hora a criança, ela vai ficando confusa, assim, como se ela tivesse que ter uma narrativa para atender a cada um. No final, assim, ela vira mais um objeto da história. Aí, assim, não, faça bonito, gente. Né? Vamos parar de revitimizar essa criança, porque senão ela passa a ter que atender ao inquérito, ao juizado, ao CEPAV. Opa, pera lá, o objeto o sujeito dessa história aqui é a criança. Ela não pode ficar sendo o objeto dessa treta toda. Que essa é o que a gente tem que estar atento. Porque senão a gente pratica mais violência. Essa é a atenção que a gente tem que ter. A senhora já leram uma inicial acusatória contra um estuprador do Ministério Público? Não. É a coisa mais pesada que eu já li na minha vida. E é ruim para a criança estar ali naquele Terrível. cenário. Pra você ter uma ideia, a última que eu fui obrigado a ler tinha mais de 20 páginas. Eu li 2 páginas e devolvi falei, ó, lê, se vira, fala o que você quiser. Não consegui ler, eu li 2 páginas. Parei. A gente lê, a gente angustia, porque ainda tem esse desafio que é para a gente não adoecer também. Porque a realidade é tão dura. Nós estamos falando de Paranoá, nós estamos falando de Itapuã, estamos falando de São Sebastião, que são comunidades vulneráveis. E a gente sabe onde que você não tem uma praça bonita, você não tem um lugar bacana. A violência é o espetáculo, onde você não tem cultura. Por isso que tem que levar teatro para a moçada, Por isso cinema. que entra na ausência da política pública, que é o que o Sérgio queria falar, que aí a prioridade não está completa por isso. Porque quando eu não envolvo aquela criança em projetos sociais, em atividades contraturno, eu estou facilitando do que aquele crime pode ocorrer. Porque o lugar da criança é na escola, ou fazendo atividade contraturno, projetos sociais, para que aquela mãe possa trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Assim, em paz, que o seu filho, assim, pelo menos durante o dia, ele vai estar com direito garantido, né? Então, assim, é muito triste a gente olhar hoje para o nosso Distrito Federal. E eu não falo nem nível de governo, eu falo nível de Estado, Brasil mesmo, né? Que pela questão que nós somos um país subdesenvolvido, né? A gente ainda não conseguiu atender, né, ao nosso país mesmo. Eu não falo nem nível Distrito Federal. Eu acho que é país, é mundo ainda. Mas quando a gente lembra do Paranoá, a gente precisa muito disso, porque eu percebo que a gente aumentou muitos casos. E não é porque aumentou mais os casos, é porque eu acredito que nós estamos trabalhando mais. Os dados de 2020 para cá, de abuso, praticamente dobraram. E não é porque teve mais, é porque eu acredito que as nossas redes... Foram identificados mais. Mas, Paranoá, inclusive, eu me preocupo muito porque durante muito tempo a gente ficou em 0,1 de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uhum. E me preocupava muito porque a gente estava acima do gama. E olha o tamanho do gama. Né? Se a gente cruzar os dados das ocorrências, se for por delegacias, esse dado falha. Mas se a gente juntar as que são registradas no Paranoá, em São Sebastião, que às vezes é da zona rural do Paranoá, mas existe em São Sebastião, na DPCA, e que são atendidos em outros programas, você vai ver que é um número imenso, imenso. Eu estava lendo semana passada os dados da Codeplan, eu me assustei, porque a gente está muito na luta de um segundo conselho tutelar, porque nosso conselho mesmo, a gente está
assim, a gente está apagando fogo, né? Isso me preocupa muito, porque a nossa comunidade cresceu muito, né? Assim, as meninas sabem, porque elas atendem ali, por exemplo, a gente recebeu Paranoá Parque, é um empreendimento lindo, mas veio sem estrutura nenhuma, e é o único faixa 1 do DF, famílias que são 90% de risco e vulnerabilidade social. Então, nós recebemos muitas famílias vulneráveis de outras RA, que já eram acompanhadas por diversas violações. E aí a gente tem a zona rural, que foi fatiada, que veio muitas pessoas. Além dali, porque as meninas também atendem Itapuã. Itapuã é uma cidade que chegou, que foi fatiada e sem muitos serviços. Então, hoje, os nossos serviços, eu vejo os serviços lotados e que muitas vezes a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho como a gente gostaria, por falta de profissionais mesmo, por falta de planejamento mesmo, né? Porque eu acredito que a nossa comunidade merece, as nossas crianças merecem. Então, assim, são projetos lindos, sabe? Eu sou apaixonada pela minha rede de proteção. Para mim, as meninas do PAV, assim, das escolas, eu acho que nós, rede profissionais, a gente trabalha muito bem. Mas é como eu me sinto na sensação de impotente, porque eu olho para a Fernanda, ela está cansada, eu olho para ela, está todo mundo cansado, e parece que a gente corre, e a gente não consegue acabar, porque parece que quanto mais a gente descobre, mais acontece, né? E eu acho que, assim, eu fico muito feliz nessa época dessas políticas. Assim, eu falo que é como se fosse o meu aniversário mesmo, sabe? O meu marido falou assim, amor, eu tenho uma consulta na quinta-feira, desmarca. Essa semana eu sou da campanha contra o abuso sexual. Por mais que essa campanha, para mim, é o ano inteiro, essa semana, para mim, é uma semana de reflexão, que eu dou mesmo palestra, que eu viro noite, que eu faço live, que a gente faz, porque, assim, porque nós somos provocados. Outros momentos a gente faz, mas nem sempre a gente é provocado. Você acha que dentro disso que você está falando tem uma desatenção do Estado? Eu não culpo nem o Estado uma desatenção. Eu falo que a gente ainda não conseguiu colocar no trilho, porque assim, é tantas necessidades, né, eu vejo que é na área da saúde, educação, né, é assim, pela questão do nosso país, mundo. Quando eu falo ausência de políticas públicas, eu não cobro o meu governo atual, eu cobro o Estado, na função de Estado mesmo, né, então eu acho que merecia um olhar mais diferenciado para essa pasta. Sabe, assim, hoje a minha secretária, Marcela, ela está de parabéns, ela desenvolve um excelente trabalho, né? As meninas da saúde, mas, assim, eu acho que a gente precisa de mais, eu acho que a gente precisa dessas pessoas que nos representam, estar sempre em busca e não enfraquecer mesmo, porque nós estamos aqui na ponta por as nossas crianças. Porque você falou agorinha de políticas públicas na questão de esporte, lazer. Mas eu acho que a gente merecia o Estado consegue colocar 300 mil para um show de 2 horas, mas não tem coragem de dar 10 bolas para um projeto social, para a criança estar lá jogando. Então, esse olhar, essa forma de pensar, as prioridades, será que não estaria faltando esse tipo de... Eu acho que talvez ou não chega, ou ainda não foi discutido, mas, assim... Eu percebo que tem um deputado aí, até o Júlio César, ele tem focado muito essa questão de lutas, e eu tenho achado muito legal. Então, assim, eu acho que a gente precisa dessas situações, assim, dos próprios deputados que hoje estão na cadeira, né? Nós temos hoje 24 deputados distrital, de provocar, de destinar mais emendas, né? Porque eu acho que se a sociedade em si, todos, entender que existe essa importância, até porque a gente gasta muito mais no após. É tipo preso. Quando ele vai preso, você gasta muito mais quando ele está preso. É que nem abuso sexual. Se a gente cuidar da prevenção, vai sair muito mais barato para o Estado, porque é muitas terapias, DPCA, ele passa por muitos órgãos e aquilo tudo está sendo pago pelo Estado. Né? Então, assim, eu acredito... Que é mais uma política de prevenção que está sendo a gente precisa de prevenção, negligenciada, talvez. Isso, e quando a gente entra na prevenção, a gente ia diminuir os casos. Então, eu acho que a gente precisa de políticas públicas de prevenção. E aí, a nível da EF, a nível Brasil mesmo, né? Essas políticas eu gosto demais. Assim, e a gente já, há muito tempo, a gente trabalha o abuso
sexual na nossa rede Paranoá e Itapuã de uma forma contínua. Porque antigamente eu percebia que era muito focado ali naquele mês. Por mais que é um mês que a gente está mais ali, que nós somos provocados, as escolas trabalham o ano inteiro. As meninas trabalham o ano inteiro. Então, hoje, esse tema é tema transversais e ele tem que continuar sempre. E aí, quando eu coloco lá no currículo da educação, que é um tema transversal, eu estou garantindo a prevenção. E que eu coloco que isso tem que fazer parte do PPP, para trabalhar o ano inteiro, porque se a gente não trabalhar de forma preventiva, a gente não vai conseguir diminuir esse combate. Porque as crianças, muitas vezes, eles falam quando é abordado sobre o tema, que é como a Fernanda falou. Eles não sabem. Às vezes, acha que é uma brincadeira, né, Marta? Assim, acha que, tipo assim, que aquilo ali... Muitas crianças é abusado a vida inteira e só fala adulto porque consegue idealizar que aquilo ali é um crime, que aquilo está errado. Porque desde criancinha ele foi tratado daquela forma e ele achava que era carinho, né? Então, assim, a gente tem muito isso. Então, assim... Eu acho que a gente precisa muito desses olhares dos nossos governantes, dos nossos deputados, dessas pessoas que têm influência para trazer mais projetos. Vocês, como especialistas, vocês acham que tem havido uma sexualização precoce das crianças e adolescentes com essa questão da mídia aberta e falando tanta coisa que se fala? Eu quero até usar um exemplo. Eu fui professor naquele colégio Barão do Rio Branco. Aí eu me lembro que tinha uma turma de 5º ano, a dinâmica era que cada um escolhesse uma música. Veio uma garotinha de mais ou menos 11 anos e falou, a música que eu quero é... Então aquela música, eu vou pra casa, agora eu vou. Só que a letra era, eu vou sentar, agora eu vou. E começou a desenvolver uma música que era um cunho sexual Aí o que acontece? Porque tá muito aí. A cultura... Lembra no tempo de Caetano, aquela galera que era o tropicalismo? Sim. Aquilo lá não influenciou uma geração? Por quê? Porque a cultura, ela influencia. Dizem que nós somos produto até do meio em que vivemos, não só familiar. Sim. Né? Aí o que acontece? Mas hoje em dia, se você falar em restrição, principalmente de cunho sexual, aí já está censurando, porque tem que ter liberdade e falar sobre tudo para todo mundo. Mas, assim, criança de 10, 11, 12 anos, é para estar ouvindo esse tipo de música, é para estar sabendo, é para estar sendo sexualizada dessa maneira? Esse é um assunto que não vai se esgotar aqui, a gente não pode ter essa pretensão. Fica tranquila, fica tranquila. Agora, nós somos seres para o sexo. Né? O sexo é da vida. Né? Então, não é uma questão de censura agora. Não pode falar tudo a toda hora com qualquer estágio de vida. Né? A gente tem que estar atento porque, por vezes, a gente acha que é uma questão de classe social. Né? Para pobre, tudo pode, mas a classe média ela é comedida. Não é disso que está valendo para tudo, falemos tudo. Mas é necessário um cuidado, sim. A criança não pode ouvir tudo. Né? A sociedade criou os quartos, o senso privado das coisas, né? Da casa. Por um motivo. Por um motivo. Então, assim, não é que está valendo. Né? E se há uma sexualização. Às vezes, um pouco cuidado. Né? Mas eu acho que tem que estar... não censurando, mas tem que estar limitando mesmo. Porque, assim, para a menina da estrutura, para a menina do Itapuã, tudo pode. Mas a do Lago Norte, não. Então, assim, eu percebo cuidado, isso, a gente tem que ser cuidado, né? Requer uma atenção, não é um pudor hipócrita, né? Não é mas tem que ser, não pode se falar tudo com a criança, né? Eu acho que o que é privado dos pais tem que se manter, né? E a música, enfim, o funk está aí, mas assim, muitas vezes é o que se vive na comunidade, tem que ler essa comunidade também.
Né? Fica fazendo uma censura hipócrita, nossa, lá tudo pode, as meninas, todo mundo com shortinho top goal, e aí os adultos se autorizam, né? Então, tudo é uma questão de cuidado, de leitura, né? Não é que pobre tudo pode, classe média tem que ser comedida, acho que todos temos que ser comedidos, toda criança merece ser respeitada, ela tem que ter acesso aos conteúdos próprios da sua idade. Assim nós fazemos no nosso serviço. A gente tenta adaptar a nossa linguagem para aquele ciclo de vida. Com adolescentes se adota uma linguagem, com crianças menores outra linguagem. E assim deveria ser nas casas, assim deveria ser nas comunidades também. Aí vai a assistente social, a pergunta agora. Isso que ela disse, respondendo essa minha pergunta sobre essa possível sexualização precoce, influencia na questão da violência sexual? Olha só, a educação sexual ela é muito importante ser feita desde as crianças pequenininhas. Tem formas de você abordar, né? De acordo com a idade, você vai abordar. Mas ela já precisa, sim, entender que o corpo é dela, que ela tem partes íntimas que o outro não pode tocar, que as partes íntimas tem quem possa fazer higiene, mas é só a higiene e ponto final. Que ela vai ter que saber dizer não, se um carinho soar estranho, enfim. Então, tem formas de você já fazer uma educação sexual desde que a criança é bem pequena. Então, acho que não dá para negligenciar nesse aspecto, porque, de fato, quem não tem informação abre portas para uma violência, né? Quando a criança não tem esse tipo de informação dentro de casa, ela abre portas, sim, para que a violência possa chegar sorrateiramente e é o ato, exato. Mas o mais triste é isso, é porque a Perguntas gente difíceis rolando aqui hoje. Respeitar é o que ela falou, a faixa etária da criança e o que a criança precisa saber naquela idade. Tudo que é além é desmazelho, e acho que a gente tem que realmente proteger as nossas crianças. E pode até se tornar uma violência, Por ser além. Aí, o que eu percebo é algumas pessoas querendo falar aquilo que a criança não está preparada, né? Eu percebi isso ali no Conselho Tutelar. E quando você... Aí eu vou voltar na sua pergunta, que para mim isso é muito importante. Existe sim uma violência sexual. Quando eu coloco meu filho para assistir determinadas músicas e levo ele para determinados ambientes que não é da faixa etária dele, que inclusive aqui o ECA proíbe, eu estou permitindo que aquela criança sofra não só uma situação de constrangimento, é um abuso sexual. Porque se eu coloco um determinado funk, várias pessoas adultas descendo até o chão, se sensualizando, nada contra o funk, entendeu? Acho que sou muito aberta, mas assim, que seja feito, que as pessoas curtam, mas longe das nossas crianças, porque ali são situações que vai ter determinados gestos obscenos, determinados passinhos ali, que dependendo da criança, que não é da comunidade, uma coisa, quando eu falo do funk, igual ela citou, respeitando a cultura, quando eu falo do Rio. Então, todo mundo ali, eles vivem, eles se divertem, mas mesmo tendo na cultura, a gente precisa ficar muito atento para aquilo não ser muito comum e a gente ter um certo despertar de uma sexualização mais aguçada e a gente precisa, porque eu como conselheira percebo que a gente precisa fechar todas as janelas de possível violação, entendeu? Eu sempre falo, eu prefiro errar pelo excesso da proteção do que pela ausência, porque quando eu erro pelo excesso, terapia mais não vai fazer mal, só vai fazer bem. Se ela for mais vezes na Fernanda, não vai fazer mal. Né? Claro que aí a gente tem que ter cuidado, o excesso da proteção, quando eu responsabilizo alguém que supostamente não abusou, e aí entra naquela situação que a gente já teve casos, não comigo atuando, mas que eu atendi a criança, que a pessoa foi presa injustamente. Então, assim, você abre um leque de muitas coisas, mas o que a gente precisa estar atento é essa sexualização para a idade inapropriada. Então, assim, essa educação sexual, eu sou a favor, desde que seja com muito cuidado e respeitando muitas fases. As fases da criança, Piaget foi lá e falou, Vygotsky veio logo depois,
Freud também falou. E a gente precisa sempre observar o despertar da criança. A criança, ela nos sinaliza. Uma coisa é a educação sexual, outra coisa são perguntas que as crianças fazem, né, meninas, que é de acordo. A educação, ela precisa ser, principalmente quando a gente educa do que pode e o que não pode, por que elas foram muito atentas a falar o que é a educação sexual? Porque é passado de outra forma, né, meninas? A educação sexual que tem que ser trabalhado nas nossas crianças é essas que as meninas falaram. O que não pode, o porquê que não pode. Não outras situações que eu não vou mencionar, até por questão, né, que já passou, que estavam entregando em determinadas escolas, enfim, eu acho isso muito grave. É muito pesado aquela criança ver determinada cena. É igual quando uma criança, se ela vê o pai e a mãe fazendo um ato sexual. Isso é abuso sexual, né? Isso é um abuso. Você permitir que uma criança veja alguma cena dessa é um abuso. Então, assim, quando ela ouve determinadas músicas, está naquele ambiente, presenciando, a gente tem que ter muito cuidado por causa, principalmente, da memória afetiva. Qual memória afetiva você está criando na mente daquela criança? Porque tudo que a criança aprende até os 7 anos, ela leva para o resto da vida. É aí que entra o que eu ia dizer. Eu tenho um sobrinho de 6 anos. Né? Então, vai fazer 6 anos agora. É muito importante. Qual memória Você sabe o que meu sobrinho ouve no YouTube, em todo lugar e nos vizinhos? Mulher cachorra, pego não sei quantas, faço e aconteço, coisas absurdas que eu não imagino na minha infância. E se eu falasse um troço desse quando eu era menino, e quando ele tiver 25 anos, que chega o momento dele casar, como é que ele vai olhar para a pretendente dele? De porque você claro, não tem claro, como, né, claro. entrar na casa do outro. Isso. Ali. Mas aí, para baixar o sono. Como é que eu vou dizer para ele, falar, não, você tem que respeitar essa mulher. Mas espera aí, eu passei a minha vida inteira ouvindo que ela é cachorra e que eu tenho que passar o rodo. Você me entende? Então, essa preocupação, ela acaba sendo o quê? Generalizada, porque banalizou, não é censurar, mas é banalizar, e isso gera você até usou um termo específico memória aí, afetiva. a memória efetiva. Afetiva, é. Aí, naquela criança, porque ele está crescendo naquele ambiente, aprendendo que é daquele jeito. É a banalização da violência. Exatamente. Então, é por E isso... muito provavelmente isso pode ser um fator que o leve a ser violento no seio familiar no futuro. Olha que coisa interessante que eu não tenho visto ninguém discutir. Porque nós somos reprodução, é do meio. Essa liberdade, porque a palavra, quando eu era pequeno eu falava-se muito em libertinagem, né? Mas depois eu descobri que essa palavra não existe, foi só alguma coisa que inventaram para rimar com liberdade. Mas assim, essa libertinagem, ela então, pode ser um fator que vai levar aquela criança a ser um abusador. Pode contribuir, né? calma. Porque... Não é uma relação de causa e efeito, né? Será que não? não? É assim. É porque cada caso é um caso. Não pode influenciar, mas não que vai... Não é causa e efeito. Isso porque aquilo. Nas relações, a gente tem que ser bem cuidadoso, né? As coisas não são assim. E é um conjunto logo que forma o ser, ser. vai atuar, né? Pois claro, mas você pode ver que o respeito. próprio Estado agiu assim, ó. Antigamente tinham comerciais de cigarro. O próprio Estado percebeu que se ele não cortasse aquele comercial do cara bonitão, de chapéu, num cavalão lindo, com uma mulher muito bonita passando, e colocasse na carteira de cigarro alguém morrendo, seria uma relação de causa e efeito. Você vê que hoje no Brasil essa questão do tabaco é exemplo para o mundo. Então, mas pela questão de causa e efeito. Eu fui criança e eu me lembro. E quem eu sou hoje, eu fui influenciado por muita coisa da minha infância, relação de causa e efeito. Tudo bem que não é assim, uma ciência exata que só por isso o meu sobrinho vai ser um abusador. Não. Mas ele vai ser um potencial. Não. Ao contrário dessas palestras esdrúxulas que a gente ouve de violência familiar, que a gente questiona. André... Que sempre chega alguém lá falando, ó, só porque você é homem, você já é potencial. Você já é um potencial violento em casa, um potencial estuprador. Não, isso aí é uma imbecilidade que alguém inventou.
Mas, assim, nesse nervoso caso, agora. pode ser uma relação de causa e efeito. Não, fiquei, eu eu fiquei concordo com as empolgado, meninas. entendeu? Não, mas é tá diferente. legal. Eu concordo com elas, porque Essa empolgação ela é importante, Fiquei mas empolgado. assim, mas a análise também a análise é. Mas antes de vocês retomar a análise, você que está em casa, você está vendo que todo o programa a gente está trazendo pessoas aqui Maravilhosa. que vão além dessa segurança pública que a gente está acostumado a ter por aí. Né? A gente fala de uma segurança pública cidadã, uma segurança pública de prevenção. Então, vocês estão vendo aqui que em nenhum momento nós falamos em cadeia, em prisão, e da porrada, Paulada. nós estamos falando de uma segurança pública aqui bem inteligente. E esse é o objetivo do programa. É falar de uma segurança pública, assim, de prevenção. É sair dessa linha aí do prende e arrebento. Né, André? Mas, para nos ajudar, o que o pessoal de casa tem que fazer? Curtir, compartilhar, comentar, compartilhar de novo e comentar de novo. Minha Samara, eu acabei cortando seu raciocínio, mas pode ficar à Não, é vontade. só falar assim, mencionar que quando elas falam da situação que não é causa-efeito, porque nós somos um conjunto de tudo aquilo que vivemos. Então, assim, se fosse assim, a criança que foi abusada, mesmo após terapia, ela ia continuar abusando. Então, assim, aí quando entra com outro meio, com novas técnicas, com novo trabalho, com outra visão, a gente consegue resgatar aquela criança e transformar. Então, aquela criança que às vezes chega lá murchinha, ela sai como uma árvore, produzindo, indo para estágios, né? Então, assim, a gente não pode olhar para essa situação, tipo assim, que não tem jeito. E quando você fala do seu sobrinho, aí eu vou lá no artigo 98 do ECA, que quem primeiro tem que garantir o direito de nossas crianças é a família. Então, você tem que ir lá no seu vizinho e falar: ei, vizinho, deixa eu te falar, o meu sobrinho, ele tem 7 anos e você está escutando a sua música muito alta. Você tem o seu direito de ir e vir, na sua casa é asilo inviolável, você pode escutar a sua música, porém, já está entrando na minha. Então, você abaixa um pouquinho, você vai olhar para o seu sobrinho e falar: olha, quando o tio colocar essas músicas aí, você bota um fone. Sabe por quê? Porque essas músicas, elas são músicas feias, que não condiz com a sua faixa etária. Então, isso entra a questão da família. Aí, ele não resolveu. Aí você vai falar: calma aí, sociedade, vamos fazer uma abaixo-assinada, vamos levar na polícia. Porque ele está violando o nosso direito, o direito de nossas crianças da rua. Então, a gente vai resolver. Além disso, vamos no conselho tutelar, para o conselho chamar esse cidadão e ele vai ser orientado, e nós vamos orientar. Porque, assim, a gente precisa não já falar que isso vai ser causa e efeito. A gente já tem que pensar que nós somos responsáveis por sanar essa violação já na ameaça da violação. Né? Porque se a gente pensa dessa forma, André, e aí é isso que a gente tem que pensar, que a gente está aqui para chegar antes. A gente tem que chegar antes. E aí, quando você fala causa e efeito, não é. Porque é um conjunto. O seu sobrinho, ele tem um conjunto. Ele tem um tio que trabalha, esforçado. Então, assim, ele ouve outras coisas. Ele não ouve só isso. Então, nós somos um conjunto do meio. Eu sou um conjunto. Olha que eu tive um pai, assim, tá ao vivo, mas eu vou falar, que é nordestino, sempre xingou muito palavrão. Meu pai, assim, da forma dele brincar, ele chama os filhos dele: olha, filho, não sei do que, não vou falar os nomes, porque tem crianças assistindo, eu sou uma conselheira, mas ele se cumprimenta com xingamentos. E eu vi isso a minha vida inteira. Porém, a minha mãe é cristã evangélica. E na mesma casa tinha um reino dividido. Meu pai, com muitos palavrões, era alcoólatra, e minha mãe é evangélica. Então, assim, eu sou do meio. E aquilo ali, de acordo com os ensinamentos da minha mãe, por mais o meu pai tendo um determinado perfil, eu não segui nada dele. Então, assim, por quê? Porque tinha a minha mãe ali do outro lado, orientando, é por esse caminho, é por esse caminho. Estudar, meu pai, não porque ele não estudou, assim, ele não estudou, então aquilo ali para ele não tinha importância, ele era analfabeto. O que acontecia? Eu estudava, quando eu ia estudar em casa, ele desligava o porte, ele falava assim: como é que é? Eu saio às 5 horas da manhã. Então era para mim nunca ter estudado. O que eu fazia? Eu ligava a minha velinha no meu quarto e estudava à luz de vela, tendo luz na minha casa. Então, assim,
na nossa vida, o que eu quero passar para nossas crianças é que tudo é superação. É que a gente precisa olhar para os outros lados. A gente não pode pensar, por que eu estou falando isso, André? Nossas crianças são influenciáveis. E eles querem um motivo para falar, é por isso. Mas nada é determinante. Samara, deixa, a professora Márcia está ali agoniada para falar. Deixa ela falar. E eu quero que eles se influenciem nas coisas boas, como a minha amiga falou. Tem jeito sim, e isso não determina, que é sobre isso. Né? A Samara estava falando ali, a professora Márcia chega, estava se coçando na cadeira para cá. Então, deixa ela falar, professora. Porque a gente tem um foco muito na criança e no adolescente. Né? Então, assim, se você me perguntasse que mensagem você deixaria dessa nossa conversa, a gente também tem que lembrar das famílias, né? Para essa mãe, para esse pai, para essa avó. Um recado assim, sobre a questão do abuso, da exploração sexual ou das várias violações possíveis, assim, não fale sobre seu filho, fale com seu filho. A criança, você conversando com ela, né? 20 minutos que aquela mãe passa com aquela criança, assim, não fale sobre seu filho. Porque tem mães assim que alardeiam a violência que o filho eventualmente sofreu, a filha sofreu, na escola, quase que torna público. E a nossa missão é, não fale sobre seu filho. Aí já sai da linha da proteção. Com o né? seu filho. Né? E isso faz toda a diferença. Né? Esse é o nosso recado maior para essas famílias, para enfrentar esse mal que está aí, mas é possível atenuar e as crianças serem adultos que têm a vida na própria mão. Mais uma vez eu volto a você. Existe algum índice de abusadores que foram abusados na infância? Assim, algum estudo que demonstre, assim... Você trabalha com dados, o nosso serviço é a Márcia. Nós está na gestão do É porque eu já vi isso muito em filme, assim, né? Não tem essa correlação. Não tem. E tem colegas que a gente até estudam isso, né? Porque a gente tem que pensar que a gente não está sozinho. Você tem a academia produzindo, tem gente pesquisando. E essa relação de causa e efeito. Um menino que foi abusado, ele vai ser um abusador. Isso não é uma verdade. Assim como um abusador pode ter tido uma formação católica cristã e, do ponto de vista, sabe lá onde que deu o BO aí, que eles têm uma desvirtuação da sua pulsão. Né? Então, assim, não vamos fazer essa associação. Foi abusado, será um abusador. Não, até porque foi educado na família apostólica cristã e ainda assim... tomou um rumo ruim de que não é uma pessoa cuidadosa, a ponto de precisar da lei. Né? Nós aqui não somos essa instância da lei, ainda bem que tem muita gente para enquadrar esses que estão aí se autorizando. Nesses estudos, como a saúde pública encara mais esses abusadores, como agente do mal ou como doente? É uma psicopatia. Psicopatia. Porque o agente do mal, quem tem que categorizá-lo nessa condição é a lei. Segurança Pública, Ministério Público, juizado, é quem vai poder responsabilizá-lo. Para nós é uma psicopatia que infelizmente causa dano a muitas outras pessoas. Então ele tem que ser barrado. E não somos nós que fazemos essa barra. Quem faz a barra é quem tem que fazer. A gente até torce para que ele crie juízo ou... enderece essa pulsão para algo útil, né? Vai trabalhar, vai cuidar da sua família, vai criar um ideal de vida que você não faça mal para o outro. No programa passado a gente falou sobre violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, e chegou um ponto da discussão que falou-se muito em continuar dando atenção à vítima, mas também trazer o agressor para ser tratado. Existe a política pública já pensou isso também? Na questão do abusador também? Sim. Para ele ser tratado? Há CEPAVs que funcionam no Agarram que atende o ofensor sexual. Pô, isso aí é bacana. Que aí você não apenas pune, porque quando você pune, você vai ter que soltar ele um dia. Sim. Mas você solta ele do mesmo jeito para punir de novo, né? Para ele atuar de novo. Para atuar de novo. Então existe essa... Existe o NAFAVD, que é uma instância
do Ministério Público que trabalha com os autores de violência doméstica. Tudo bem que eles vão, porque a lei os obriga a ir, né? Eles não são voluntários. Agora eu vou reconhecer o meu erro, realmente eu fui um cara mau, então eu vou lá. Não, vai porque, para diminuir sua pena, tem um espaço aqui que então, a política pública está pensada, ela precisa de ser fortalecida, né? Existe espaço para o ofensor sexual, existe espaço para o sujeito que atua em violência doméstica, tudo, né, pela via da técnica. Olha, a sociedade tem um ideal, agora existe esses fora da curva mesmo. Esse fortalecimento passa pelo quê, professora Márcia? Que caminho que a gente pode caminhar para fortalecer? Olha, eu ainda acho que o melhor caminho é a prevenção, né? Eu nunca trabalhei com os ofensores, não tenho essa experiência, né, para dizer assim, qual é o caminho ideal de você atuar com um sujeito que não reconhece a lei. Porque a questão da moral, da ética e da lei é uma questão interna, né? A moral está aí fora. Agora, a ética ela é interna. É difícil, né, o sujeito quando falta a ética interna. Né? Então, a gente torce para que o sujeito tenha uma tomada de consciência. Agora, o dispositivo para isso é difícil. Por isso que a infância é o formador do caráter, né? É o formador da lei interna. Né? A ética e a lei interna ela tem que ser estabelecida na infância mesmo. Porque consertar é pior que fazer. Verdade, né? A professora Fernanda ia falar. Eu queria só fazer um adendo, assim, uma informação que eu acho muito importante a gente passar em relação assim, a possíveis, né, ou eventuais momentos em que uma criança opta por revelar uma situação de violência, seja um professor, um profissional de educação, um profissional da saúde, da assistência, ou qualquer pessoa da sociedade. Enfim, para que se tenha um cuidado, aí se pensa, né? E aí, caraca, o que eu faço? A criança veio falar para o Sérgio sobre uma situação de violência. E aí, Sérgio, o que você pode fazer? Primeira coisa que você pode fazer é se prestar dar o seu momento ali, o seu par de ouvidos, como diz a Márcia, o par de ouvidos, para fazer uma escuta mesmo, assim, sem julgamentos, sem uso do porquê, que é até natural, acho que é instintivo da gente, né? Mas por que você não contou antes? Mas por que você estava lá? Por quê? O porquê, ele vem junto quase, né? A gente tem uma coisa de cobrar do outro. Enfim, e aquilo também não virar um momento de curiosidade aguçada, que já é própria do ser humano, de querer saber detalhes ou informações que não são realmente relevantes. O que a gente precisa saber ali? O que a criança quiser contar, o que a criança der conta de contar, de revelar, enfim. Se ela procurou o Sérgio, a Samara, a Márcia, a Fernanda, para revelar sobre a situação de violência que ela está vivendo, foi porque de algum modo você deu ela se sentiu vinculada a você, te deu liberdade para falar sobre essa intimidade, uma coisa tão, né, tão própria, assim, tão íntima, para falar sobre isso, ela sentiu confiança em você, então assim, é isso, garantiu um sigilo num ambiente minimamente, se tiver com a porta aberta, só um minutinho, você encosta a porta, garantir para que aquela criança tenha um espaço seguro para que ela possa sentir à vontade para falar o que ela tiver que falar. E cuidado com o não julgamento, o uso de porquê, os questionamentos, é só para ouvir. Esse é o conselho, assim mesmo, se é que pode chamar de conselho, enfim. Dê o par de ouvidos a essa criança para que ela verbalize o que ela der conta de falar, levar à frente, né, garantir que essa criança vai ter seu direito assegurado, vai levar à frente os canais de responsabilização, enfim, que seja um Disque 100, uma delegacia, falar... Independente se você acredita ou não. Isso é muito importante. Né? Agente da saúde... Porque às vezes ainda julgar, eu acho que isso é mentira, eu não vou Sim. falar, esquece isso, menino, não fala isso mais não. Você está inventando isso, e não. E aquela criança, meu Deus, agora que eu tive coragem, aí você acaba com aquela criança. Escolha acolhedora, né? Isso. Não, fora que ambiente de delegacia é insalubre, né, pesado, aquela coisa. Mas deixa a Fernanda falar, que é intimidador. Não, é só importante. mais o desfecho. Assim, em relação a justamente... Para onde levar, amiga?
Aí depois, independente, passar para frente, né, para a delegacia ou conselho. Isso, o que eu ia falar? A gente, enquanto saúde, a gente recebe muitos casos de crianças que sofreram uma violência sexual, que já é, né, uma grande violação, enfim, e elas acabam sofrendo uma outra violência que eu ousaria dizer que, por vezes, é mais trágica do que a própria violência sexual, que é o descrédito de quem deveria proteger. A mãe, muitas vezes, tivemos aí o Dia das Mães, né, a figura de maior representatividade de proteção para essa criança, ela não dá o crédito para a história, para a revelação, por vezes não acredita. O que é isso? Né? Não acredita no que a criança estava contando ali. Ou por vezes é o padrasto, né, o suposto abusador, e aí ela opta por proteger o adulto, ou suposto ofensor, em detrimento da criança, enfim, porque não quer acabar com aquela relação, porque, enfim, ou depende economicamente, por diversas razões pessoais, enfim, mas acaba descredibilizando essa criança, não dá seguimento a essa denúncia, e a criança fica lá com isso, enfim, isso fica abafado dentro de casa. Isso é uma grande tragédia mesmo que pode acontecer. A gente recebe crianças devastadas assim, emocionalmente por conta mais dessa situação, mas ninguém não acreditou em mim. Essa criança é a criança que está só esperando a hora para arrumar um namorado, para fugir de casa, para ir morar, vai casar cedo. Assim, não é aquela causa e efeito, tá? Voltando, mas assim, que pode acontecer e que por vezes ela vai buscar, assim, sair de casa mais cedo, sabe? Mas é uma maravilha você estar falando isso. Mas foi um efeito da causa. Você não pode negar. Acaba que é mais um raciocínio que a gente tem. Faz parte do conjunto, né? Valorizar a revelação da criança. É muito importante porque é uma tomada de coragem que ela tem em revelar. Né? Então, quando ela se ousa falar, às vezes a gente recebe crianças tão oprimidas que ela tem um briefing dentro de casa. Olha lá o que tu vai falar naquele CEPAV aí. Mas tu não arranca nenhuma palavra da menina, porque a criança já chegou assim com a encomenda de proibida dizer. Então, assim, a violência ela é silenciamento, né? Ela é opressora. E ela causa danos para a vida toda. O nosso papel é quebrar isso e dizer a ela, olha, a vida pode ser diferente. O papel do Conselho Tutelar, então, Samara, é quebrar esse silêncio, fazer com que essa adolescente fale. É esse o papel do Conselho Tutelar? É tão forte isso, porque eu sou conselheira aí há 15 anos, né? Recebo esses abusos, assim, hoje, constantemente, isso me entristece. E parece que as meninas falando, a gente começa a se reportar em alguns casos, né, no meu inconsciente, né? Já teve casos tão graves de eu estar atendendo, eu ter que sair da minha sala, ir para o banheiro, chorar, me recompor e voltar. Mas você não está acostumada. Gente, ninguém se acostuma com casos bárbaros desses. Né? E aí as meninas falando, eu tive um caso tão grave de uma mãe que não acreditou na filha. E aí a filha teve a coragem, contou para a professora, e a professora se remeteu ao conselho, fui até a escola, peguei a criança, levei para fazer exame, era uma criancinha de 7 anos na época, tinha sido conjunção carnal, tive que levar depois ela para o hospital para fazer a profilaxia, enfim. E quando eu chamei essa mãe chegou nervosa, querendo bater na criança dentro do conselho, dizendo que aquilo era uma mentira. Eu falei, mãe, teve até a conjunção carnal. Esse caso, para mim, foi muito forte. E a menina olhava para a mãe e falava, mamãe, desculpa. Se eu soubesse, eu não tinha falado que o papai quer que eu seja a esposa dele. Porque quando você sai, ele quer que eu seja a esposa dele. E aí a mãe falava, você está mentindo, você está mentindo. E aí essa família, ela não tinha familiares aqui. Eu tive que acolher essa criança emergencialmente, né? Ela foi abrigada. E aquela criança chorava tanto no carro, e ela me abraçou assim no final e falou, tia, não me deixa aqui não, já que a minha mamãe não acredita em mim, a senhora acreditou, me leva para sua casa, deixa eu ser a sua filha, né? Então, assim, e muitos outros casos. Então, essa menina, assim, quando ela falou, assim, quando não acredita, então isso é muito forte. Então, assim, essa mãe perdeu, assim, a guarda, enfim. Mas o que eu quero voltar a falar sobre isso? É que a gente precisa estar muito atento e acreditar. E nossas crianças, eles nos demonstram vários sinais, né? Assim, deixa eu tomar água aqui, eles começam a falhar. Eles nos demonstram vários sinais
conseguir falar sem chorar, assim, tanto. Molhou, sabe? Mas as nossas crianças demonstram vários sinais, principalmente quando o comportamento na escola. Às vezes a criança está muito agitada, né? E aí a gente recebe muito relatório, e aí a mãe quer colocar o filho de castigo. Gente, tem que prestar atenção. Da noite para o dia, aquele comportamento mais agitado. Da noite para o dia, a criança começa a roer as unhas, a praticar o culto de querer se matar, assim, ou se cortar. Ou, assim, esses sinais é muito latentes quando a criança está sendo vítima, com distúrbios alimentares, ou a criança come demais ou de menos, a questão do sono. As meninas sabem melhor do que eu, assim, para falar de detalhes, mas, assim, a gente precisa estar muito atento com essas mudanças de comportamento. Quando a gente não sabe, gente, é a unidade básica de saúde. Qualquer alteração no comportamento do seu filho, procura a UBS Porta Aberta. E aí, porque se você não sabe, pede o relatório da escola, dê atenção, além da revelação, ao que a rede está te mostrando. Às vezes a escola está te chamando ali constantemente, seu filho começou a ser agressivo, batendo em todos os coleguinhas, o que está acontecendo? Ah, não, nada, está tudo bem. Gente, a gente já teve casos da própria babá abusar da criança. Então, assim, seguro, os nossos filhos nunca vão estar. Então, a gente precisa ficar atento, independente de qualquer pessoa que esteja cuidando, seja o pai, o padrasto, o avô, a mãe, a avó. Como assim, conselheira? A avó, a mãe? Sim, nós temos mulheres que também abusam de crianças, né? É menos um índice, é um índice menor, mas existe. Então, a gente precisa ficar muito atento ao comportamento, porque as nossas crianças, antes dela revelar, elas já sinalizaram. Eles sinalizam de alguma forma. Então, a gente precisa estar muito atento. O Conselho Tutelar recebe muitas denúncias. Nossa atribuição é zelar por esse direito com prioridade absoluta. A denúncia chegou no Conselho, independente se seja anônima, pelo Disque 100, pelas meninas, pelo hospital, da onde chegar. Alguém chegou ali e falou, nós vamos encaminhar para que seja apurado. Aquela criança, imediatamente, nós vamos levar para fazer exame de corpo de delito, vamos marcar a escuta no centro do 18 de maio, dependendo, já mandamos para o PAV, a gente já aciona a rede de proteção. E se o suposto abusador for morador da residência, a gente vai pedir afastamento, porque, depois que provar ao contrário, ele volta. Mas a gente não pode permitir errar pela ausência da proteção. Ah, não, acho que é mentira. E aí aquela criança falou para você, vamos supor, aí volta o caso aqui da Fernanda. A criança revelou para você que estava sofrendo abuso. Você fala, meu irmão, jamais vai abusar de você. Você está mentindo, menina. Se você falar isso mais uma vez, você vai apanhar. Aí ela calou. Aí naquela mesma noite, ela foi abusada de novo e você já sabia. Aí você já entra como partícipe do crime, né? Porque a criança já revelou. Então, assim, temos que ter muito cuidado, porque às vezes a criança fala e a gente não faz nada e através da nossa não ação, a criança pode ser abusada mais uma vez. Eu falo que é engavetar sofrimento. Todas as violações, para mim, como conselheira, são importantes. A ausência na escola, o que for, porque às vezes a criança está faltando aula, e está faltando aula porque foi abusada ou porque apanhou, e aí eles deixam a criança faltando aula para que a professora não veja. Porque todas as violações são importantes, só que quando fala abuso sexual, a gente tem que ser imediatamente, não dá para esperar para daqui a pouco. É imediatamente, para tudo, calma aí, vamos lá, quem é que vai? Então, assim, a gente trabalha também nesse pós e principalmente na prevenção. A gente faz muitas palestras para faculdades. Por que faculdades? Porque nós estamos formando educadores. Então, quando eu faço palestra na faculdade de educação física, de pedagogia, eu estou já plantando a sementinha da importância que aqueles profissionais vão ter na prevenção contra o abuso sexual. A gente faz muitas palestras nas escolas, tanto para os profissionais da escola, para os gestores, enfim, para as crianças e adolescentes, porque cada um é uma linguagem diferente, e para os pais.
Porque até para você palestrar sobre esse tema, você tem que ter bagagem. Você não pode chegar para uma criança... E assim, até a palestra que nós fazemos para umas crianças de 3 a 5 anos é diferente de 6 a 10, de 10 a 12, de 12 a 15, né? Então, você tem que ter assim, abordagens diferentes, até com uma simples palestra. E o que você fala para as crianças, diferentemente você fala para os pais. Claro que você faz esse mapeamento, né? Então, assim, a gente trabalha muito na prevenção. E quando eu chego antes, né, é mais eficaz. Em outros estados se vê muito, mas aqui no DF, qual é a incidência de prostituição infantil? Aliciamento. Que criança não se prostitui, né? É aliciamento que chama. Não fala em prostituição. É aliciamento. Exploração sexual, Porque, aliciamento. mas o aliciamento ele pode ser de várias formas, né? Sim. Pode ser até pela internet, como você já contou no início. Mas essa questão prática mesmo, de levar a criança para ser abusada, para cobrar essa coisa toda, aqui no DF tem essa incidência? Olha, a gente tem tido notícias, inclusive na comunidade. Você tem que pensar assim, a região leste é um universo de 340 mil pessoas. No universo de 340 mil pessoas, tudo pode acontecer. Inclusive aliciamento, exploração sexual de crianças para fins financeiros. Tem, né? Eu acho que esse é um dado mais de segurança pública mesmo. O que a gente está meio assustado com essas comunidades, que a gente está falando, por exemplo, a questão da droga. Então, meninas estão sendo aliciadas na questão da droga, para ter acesso à droga, aí associa a exploração sexual. Professora Márcia, então já pega esse gancho aí, desculpa estar interrompendo a senhora. Qual é essa diferença do abuso e da exploração sexual? Porque a prostituição, a pessoa... ela se autoriza, né? Quem diz, a prostituição é a mais antiga das profissões. Então, são mulheres ou homens, né? Que se propõem, né? O aliciamento e a exploração. Elas são vítimas. Elas são vítimas. É uma questão de posição do sujeito. É uma coisa você aliciar uma criança, eu te dou um papel de cocaína e você me serve os seus serviços. Agora, a prostituição, ela já é deliberada. E eu suponho que seja isso do meu trecho. Não, mas faz sentido. De trabalho, é isso mesmo. Até porque prostituta tem o Código Brasileiro de Ocupações, né? Você tem sindicatos, não é uma profissão regulamentada, mas tem sua proteção. Tem a sua proteção, né? Você tem uma estrutura, a prostituição tem aí, né? As casas e tal. O aliciamento de criança e adolescente é de outra ordem. Ela não escolhe. Crime e violência. Ela não escolhe esse lugar. Pessoal, a gente... Rapidão. Tá. Eu tenho uma pergunta para psicóloga, para assistente social, para conselheira tutelar e para o policial militar. Tá, mas deixa eu só complementar. Complemente. Quando você fala a casa é sua. Dessa questão de aliciamento, a gente tem o trabalho infantil, que ele abre muitas as portas para essa questão da exploração sexual. Então, assim, a gente tem uma demanda alta, hoje já diminuiu, de crianças que os pais, às vezes, deixam as crianças venderem bombons, balinhas, que isso é um crime, que é importante a gente frisar. Acho que isso aqui é importante eu dar esse recado aqui, que além de deixar nossas crianças vulneráveis para uma exploração sexual, né? Porque ali a pessoa chega querendo comprar e vai falar assim, eu compro até tudo e não te dou a mais, mas em troca eu quero isso. E isso é uma exploração sexual, entendeu? Porque ele está aproveitando de quem está ali naquele momento que é incapaz, né? E ali oferece até a mais de ganhos para que ela troque, né? Então, assim, nós já tivemos registro. E, assim, é importante que fale tanto para os pais, para os responsáveis, que isso é um crime. Trabalho infantil é crime. Por isso que nós temos benefícios. Hoje, os nossos benefícios, eles atendem a família, assim, dentro do possível. E nós temos até um benefício, um programa que é separado para essas crianças que praticam esse trabalho infantil, se for pego praticando, enfim. Mas
aonde eu quero chegar? A esse cuidado, porque existe muito aqui no DF, eu não vejo muito essa questão de meninas que ficam ali na beira da rua e tal, de crianças fazendo ponto. Não, eu nunca tive esse caso, mas já tive caso de exploração sexual, fazendo inclusive uma abordagem com o próprio Sérgio um dia, quando eu entrei no conselho em 2009. A gente fazia algumas batidas que nem era a nossa função, com a polícia militar, com a civil, com a PM, né? E aí, em 2009, a gente tinha um dia assim, que era da segurança na cidade, e aí juntava todos os órgãos de proteção para passar nos ambientes de orientar, saia numa Kombi. Oriental, tinha Kombi. E na época eu falava, gente, vocês têm que chamar a vara da infância, esse papel da vara, dos comissários da vara. E naquela época acho que tinha poucos profissionais, né? E aí nem sempre dava para a vara ir. E nós fomos em algumas vezes para ajudar a comunidade. E em um determinado dia, nós estávamos em um prostíbulo do Paranoá. Sérgio me chama e fala, é porque tem uma adolescente ali dentro. Eu, hã? É, sim, uma adolescente ali dentro. Então, assim, foi algo muito impactante, porque eu nunca tinha presenciado na região, né? E, assim, ela tinha vindo justamente para isso. Ela tinha vindo de fora para trabalhar nesse prostíbulo dentro da cidade. Foi em 2009, logo quando eu entrei no conselho, assim, mas assim, a polícia militar, a polícia civil foi algo muito rápido ali, essa pessoa foi presa, enfim, nós conseguimos acolher essa menina, enfim, aplicamos todas as medidas de proteção. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que não acontece, e acontece, entendeu? E acontece. Não acontece, às vezes, com esse formato que você falou que já viu em filme. Porque eu percebo que o crime, ele vai mudando a forma de se apresentar, mas ele continua acontecendo, né? Antes a gente via muito isso, talvez, né, dessa forma, dos caminhoneiros, né? Hoje não. Hoje eu vejo muito a questão do trabalho infantil, pelo menos no Distrito Federal, no Paranoá específico ali, Itapuã, eu vejo muito essa vulnerabilidade do trabalho infantil, que pode, sim, gerar ao aliciamento e à exploração sexual. Então, vamos estar atentos. E, pais, lugar de criança e adolescente é na escola ou atividades contraturno. Eu sei que nós não atendemos todo mundo, a gente não tem essa quantidade, mas vamos ter um dia, sim, fé em Deus, né? A gente tem que pensar positivo, né, meninas? Pergunte. Eu estou na frente de uma psicóloga, tem uma especialidade voltada para criança e adolescente, né? Aí estou na frente de uma assistente social, de uma conselheira tutelar e de um policial militar. Manda. Aí é o seguinte, a minha pergunta, em 2020 criaram um cadastro nacional de condenados por violência de estupro. Na opinião dos senhores, só que ele não é público, são só os órgãos específicos que têm acesso. Na opinião dos senhores, seria válido se isso fosse público para proteção? Por exemplo, se você foi condenado por estupro, então eu já não deixo uma criança, ou não te contrato para trabalhar, por exemplo, de monitor de ônibus escolar ou algo do tipo. Vocês acham que seria importante que esse cadastro fosse público? Não. Eu acho que... Eu não sei as minhas. Mais perguntas difíceis. É porque, assim, aí você entra numa seara que essa pessoa, esse cadastro público, ele tem uma família. E a partir do momento que ele é pai de uma criança, ele já está publicitado e a criança vai ficar estigmatizada. E muitas vezes, quando a gente olha para alguém que cometeu um crime, eu não posso, se eu olhar só para a pessoa que cometeu o crime, eu tenho uma visão. Mas quando eu olho que aquela pessoa tem família, aí eu já penso diferente. Claro que seria muito importante para que a gente fechasse as portas, seria um mundo perfeito. Quando a gente percebe na questão da violência sexual. Mas quando eu olho que eu vou inferir, que eu vou estar causando outras violações, né, porque aquela pessoa vai ter família. Então, assim, se eu estampo publicamente que ele é abusador, ele foi abusado, primeiro que ele já ia morrer, né? Porque
a comunidade não Sim. apoia estuprador, e se eu sei que tem um morando ali do lado, é meu vizinho, então, assim, a gente sabe que a gente ia ter, assim, a minha visão, então eu acho que isso é muito preocupante, né, que a gente ganharia uma certa proteção por um lado, mas por outro lado, acho que a gente geraria uma outra guerra, violência. E isso já é normal também, porque quando alguém vai ser contratado para estar lidando com criança e adolescente, o pessoal já busca. O contratante ele já faz um harvest da vida de todo mundo. A questão do objeto aqui, né, do 18 de maio, desse enfrentamento à exploração e ao abuso sexual, a gente tem que estar atento no ambiente doméstico, que a grande maioria dessas situações acontece no ambiente doméstico. Eu tenho feito revisões sobre essa categoria padrasto, né? Por vezes, assim, quando você é o padrasto de uma criança, supõe um laço de afeto de um sujeito com a criança, com o adolescente dentro de casa. E, às vezes, aquele padrasto, ele é um abusador dentro de casa. Então, eu falo assim, olha, é o bofe que está com a mãe daquela criança, né? Então, assim, a gente tem que estar atento no ambiente doméstico, no ambiente das igrejas. Não é essa sanha do paradigma da... Porque assim, o estuprador condenado, identificado, ele tem que ter a força da lei para atuar sobre ele. Nós não temos que ir pelo paradigma da vingança, né? Eu ponho o carimbo na testa daquele sujeito e eu publicizo. Lógico que isso... Para que efeito que... a gente tem que pensar, quando a gente fala em enfrentar o abuso, a exploração sexual, visando um avanço civilizatório, uma sociedade saudável. Nós estamos falando assim, olha, está tendo maior incidência, como a conselheira está dizendo, e está tendo um retrocesso civilizatório. Nós temos aqui que primar pela civilidade, pelo avanço cultural, pela proteção das pessoas, não estigmatizar pelo paradigma da vingança. Isso não nos evolui culturalmente. Nós temos que brigar pela evolução cultural da vida. E o que queremos? Né? Isso vai proteger alguém? Porque, enfim, a gente, como ela falou, os autores eles estão ali no meio, no seio familiar, eles estão ali próximos. Alguém que teve uma oportunidade, está próximo, já tem algum vínculo com a criança, se aproveita da situação para cometer os abusos, né? Que são esses carinhos que por vezes, aí vem a contribuição da Samara aqui, que por vezes causa essa confusão na criança de não saber que esse carinho, às vezes a criança sabe que é um carinho desconfortável, que aquilo é estranho porque eu não posso contar para ninguém, porque é só quando a mamãe não tá, ou porque, mas ela não tem essa compreensão de que isso é uma situação de violência, enfim. Então, são essas pessoas que estão próximas ali, não necessariamente, não é uma pessoa que sai cometendo isso em todas a comunidade, entende? É aquela pessoa... Não é um serial killer. Exato. Que vai, entendi. Pessoal, o papo tá bom, como a professora Márcia falou, esse assunto não se esgota, não tem como esgotar em 2 horas esse assunto. Já estamos se caminhando para o final. Eu não vi passar 2 horas, vocês viram? Está quase 2 horas, né? Você vê que são assuntos que não se esgotam de uma maneira para outra. Falar de segurança pública nesse viés, como diz a professora Márcia, de prevenção, é complicado. Porque a nossa sociedade ainda vê segurança pública somente como coisa de polícia, de punição, quando se fala em segurança pública, todo mundo já pensa o seguinte: uns homens com armadura no meio da rua, com gás de pimenta, um revólver e um cacetete batendo em alguém e levando para a delegacia. E segurança pública nunca foi isso e nem será, porque isso não é segurança. Isso, na verdade, é quebrar a segurança. Então, segurança pública, cidadã, esse novo olhar. Isso. Olha que coisa linda. Maravilha, hein? Ela tem que ser realmente implementada e discutida a partir do que nós estamos fazendo aqui, que é o quê? Prevenção. Segurança pública a gente tem que ver como uma floresta, não é só como uma árvore. E se parte tudo. Então, já partindo para as nossas considerações finais, dia 18 vai ter a nossa caminhada, Samara, vai ainda, e aí a gente
já vai para as considerações finais. Eu já queria agradecer você, minha irmã Samara, a Fernanda, a professora Márcia, que foi um papo extraordinário. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu e vem aprendendo, vem se conscientizando, não digo nem aprendendo, mas se conscientizando que o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é uma coisa de extrema importância para a gente se discutir mais e mais e mais. Inclusive, vocês podiam voltar, né? Eu Já acho está convidado. que ficou na sensação que não falamos tudo. Pois é. Mas vamos lá. caminhada, dia 18. O Dia Nacional é o dia 18, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Porém, a nossa caminhada vai ser no dia 17, nossa 13ª caminhada. Ficamos aí 2 anos sem ter pela questão da pandemia e ano passado foi para a questão dos ataques, né, que estava tendo nas escolas, né? Então, assim, vai ser dia 17, concentração 8h30 na quadra 31 da Avenida do Paranoá, em frente à Igreja Universal. Toda a comunidade do Paranoá está convidada, órgãos de segurança pública, instituições particulares, ONGs, comunidade, as escolas vão participar, a nossa rede social, que é Paranoá e Itapuã. Então, assim, quem puder, vá, porque é uma caminhada muito linda, que a gente faz uma caminhada, as crianças levam trabalhos que são confeccionados o ano inteiro, e ali naquele momento elas mesmas fazem apresentações sobre esse tema. Então é muito legal, é a culminância do nosso projeto. Esse tema é trabalhado todo ano, mas de janeiro, agora maio, é mais focado. E aí, quando eles vão para a caminhada, é como se fosse a culminância do projeto, entendeu? Desse projeto, sim, desse tema. E aí, um ano acontece no Paranoá e um ano no Itapuã, porque a nossa rede social é das 2 RAs. Então, conto com todos vocês. E o mais importante que eu não poderia deixar, porque eu acho que uma conselheira que vem no podcast e não fala dos canais de denúncia, ela não precisa vir nunca mais, né, gente? Canais de denúncia sobre qualquer violação de criança e adolescente. Disque 100 ou 125. Ou procure o conselho tutelar mais próximo. Criança e adolescente, sempre prioridade absoluta. E quando não for, a gente tem que fazer que vire prioridade, porque tem que ser, tá bom? Então, assim, estamos abertos. O conselho, ele trabalha de forma ininterrupta, de 8 às 18. 18 da noite até às 7h59 da manhã, do outro dia, é pelo 125, onde nós ficamos no plantão sobre aviso. Então, casos graves, denúncias graves, pode acionar o nosso plantão, que a gente sai das nossas casas à noite e vamos atender as demandas. Então, comunidade feliz é comunidade mais segura. Então, vamos ligar no conselho, vamos lá pessoalmente. E comunidade segura é comunidade mais feliz. Pronto, então estamos juntos. Então é isso, gente. Muito obrigada. E é isso mesmo. Acho que só... Porque, às vezes... e garantir o anonimato, né? Às vezes as pessoas não denunciam com medo e você é garantido o seu anonimato. E você não precisa ter certeza da violação. Você pode falar na suspeita. Não, eu não sei se acontece ou não, mas eu quis falar. Fale, entendeu? A gente não tem... O nosso trabalho é averiguar e encaminhar para os órgãos competentes. Se for verdade ou não for, faça o que eu falei. A minha frase é essa. Erre pelo excesso da proteção, não pela ausência. No mais, obrigada e me coloco à disposição do nosso Conselho Tutelar. Que vocês precisarem, comunidade, rede em geral, que a gente já é parceira. Essas meninas aqui são maravilhosas. Sérgio trabalhou muitos anos também ali na PM, assim. Ele às vezes é de folga, eu ligava, eu se vira, vem cá ajudar, e eu ajudava. André da comunidade, aí eu acho que ele é um pouco de tudo, né? Advogado, sim, ele é líder, ele é sou vítima também das violências. Mas enfim, gente, obrigada a todos e quando tem... Não desce aí, por enquanto. Quero todo mundo lá. E quem tiver blusa amarela, a minha ainda é antiga, né? A gente vai com a blusinha amarela, bem bonitinha. Mas quem tiver qualquer blusinha amarela em casa, vai com a sua blusinha amarela. Se não tiver a florzinha, faça a sua florzinha, coloque, colhe, mas vai lá e, como diz a minha amiga Márcia, faça bonito, porque os nossos adolescentes querem que a gente faça bonito, não é, Fernanda? Gente, obrigada aí. Fernanda.
quero só agradecer mesmo pela iniciativa, parabenizar vocês. Obrigado por abrir esse espaço para a gente poder ter esse bate-papo sobre essa questão tão importante. É muito importante, né, que a gente possa conversar sobre isso, porque realmente tem muitos tabus, enfim, não se tem muito interesse por vezes de falar sobre isso, né, é um tema delicado. Por vezes, né, algumas escolas, inclusive escolas particulares principalmente, não querem abordar o tema, tem umas questões aí, né, mas é de extrema importância. Só assim para que as crianças, os adolescentes também possam, ajude eles a, de alguma forma, contribuir para que eles possam identificar, se ver, às vezes, numa situação de violência, identificarem que estão numa situação como essa e saberem que algo pode ser feito, né? Que isso não é certo, que isso não é normal. E que um carinho diferente, um carinho suspeito, precisa ser dito a alguém de confiança para que algo seja feito mesmo. Estamos aí, CEPAD Girassol está de portas abertas. Estamos no HRL, no Hospital da Região Leste, Hospital do Paranoá, funcionando no horário comercial de segunda a sexta. Na verdade, quem está de parabéns são vocês, né, por esse trabalho árduo aí. Professora. Obrigada, gente, pela oportunidade da gente tratar desse assunto do enfrentamento ao assédio, né, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O assunto ainda tabu, necessário, porque é papel da família, é papel da sociedade e do Estado proteger para que a sociedade seja uma sociedade saudável. Obrigada. Muito obrigado. Meu amigo André. Não, eu só quero dizer que achei muito bacana. Acho que a gente tem que discutir muito mais sobre isso, né? E eu tenho um amigo que um dia ele me procurou. Eu até tirei as dúvidas com a Samara, não sei se ela vai lembrar, tem mais de ano isso. Porque uma menina de 14 anos, filha de um amigo dele, o procurou e relatou algo parecido. Só que eu pelejei para ele me encaminhar, ele não teve coragem, porque o cara era tipo o melhor amigo. Mas ele identificou essa violência. Então, tudo o que vocês falaram é totalmente verdade, né? Assim, as pessoas, elas se inibem de tal forma que isso sobrepõe a segurança da criança, né? Que é um equívoco. Na verdade, a segurança da criança em primeiro lugar. Muito obrigado. E, Sérgio, considerações finais. Minhas considerações finais é o seguinte: próximo programa, esse foi excelente, já estão convidados de novo para participar. Segurança pública nunca vai, a gente, com esse novo olhar que a gente tem, nunca vai acabar um tema só, né? Como eu falei, a gente consegue hoje olhar a segurança pública não só como aquela árvorezinha, né? Mas como uma floresta. Então, assim, excelente programa, parabéns para vocês. Eu acho que a galera pegou muita coisa de vocês aqui. E você que está aí, participe, compartilhem, comentem, dê essa força para a gente aí. E a gente se encontra no próximo Comunidade Segura, nosso podcast, que fala de segurança pública. Até mais, pessoal. Foi, né? E eu com vontade de tossir de novo. Não é a primeira